que é a dilatação térmica e por que ela ocorre? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento conteúdo das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. E eu falo aqui de São Paulo. Comenta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. A dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando há uma variação de temperatura, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. E de maneira geral, as dimensões aumentam conforme o aumento da temperatura. Isso ocorre porque as partículas que compõem o material, elas tendem a vibrar mais com o aumento da temperatura e por isso ocupam mais espaço. O inverso também ocorre, porque quando a gente diminui a temperatura, a variação diminui também e, consequentemente, o volume diminui, ocorrendo a contração do material. Um aumento na temperatura gera um aumento na vibração e um aumento nas dimensões de um sólido. Dependendo do formato do sólido, nós temos uma dilatação mais significativa em uma, duas ou três dimensões, como por exemplo numa haste. Nós temos a dilatação linear. Numa placa quadrada ou retangular, nós temos a dilatação superficial. E num bloco metálico, nós temos uma dilatação volumétrica. Agora vamos ver cada um desses tipos de dilatação? A dilatação linear é a dilatação sofrida em um corpo em apenas uma direção, ou seja, em uma de suas dimensões, como por exemplo num fio que tem seu comprimento muito mais relevante do que sua espessura. Para calcular a dilatação linear, nós utilizamos esta fórmula aqui. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, onde o L0 é a variação de comprimento em metros ou centímetros. L0 é o comprimento inicial, em metros ou centímetros também. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. E o Δθ é a variação de temperatura em graus Celsius. A dilatação superficial considera a dilatação sofrida em uma superfície, considerando duas dimensões, como uma chapa metálica, por exemplo. Para calcular a dilatação superficial, nós utilizamos esta fórmula aqui. ΔA igual a A0 vezes beta vezes Δθ, onde o A0 é a área inicial em metros quadrados ou centímetros quadrados, o beta é o coeficiente de dilatação superficial, que vale duas vezes o alfa, que era o de dilatação linear. E o ΔA, que é quem fica sozinho aqui na fórmula, é a variação da área em metros quadrados ou centímetros quadrados. A dilatação volumétrica considera a dilatação nas três dimensões de um objeto, como por exemplo um bloco de alumínio. Para calcular a dilatação volumétrica, nós utilizamos esta fórmula aqui. ΔV igual a V0 vezes gama vezes Δθ. Então o ΔV é a variação de volume, o V0, volume inicial, os dois em metros cúbicos ou centímetros cúbicos. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, que vale 3 vezes o alfa. E nas três, o Δθ é a variação da temperatura. Agora vamos ver a resolução de alguns exercícios envolvendo esses conceitos? Um trilho de 10 metros de comprimento é aquecido de 30 graus para 60 graus Celsius. Bom, então o comprimento inicial, L0, era de 10 metros. Beleza. O Δθ, variou de 30 para 60 graus. Então, 30 graus Celsius é a variação. Sabendo que o coeficiente linear do aço do trilho é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule o comprimento do trilho. Nós vamos precisar primeiro do ΔL, para depois somar a variação com o comprimento inicial e ter o comprimento final. Então aqui nós temos um trilho de trem, dilatação linear. Então o ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes
Δθ. Vamos substituir os valores? ΔL é igual a L0 é 10, vezes o alfa é 12, vezes 10 a menos 6, e o Δθ é 30, então vezes 30. ΔL vai ser 10 vezes 12 dá 120. 120 vezes 30 dá 3.600 vezes 10 a menos 6. O ΔL vai ser, vamos passar 3 casas para cá, vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 3 metros. Essa aqui é a variação, só que ele não pediu isso. Ele pediu o comprimento final. Então, o comprimento final é o quê? O comprimento inicial mais a variação. O comprimento final vai ser, o comprimento inicial era de 10 metros, mais, e aqui está em notação científica, então vamos passar para metro, 0,00, vamos ver como é que vai ficar isso. O expoente é negativo, vai ter que dar vírgula para a esquerda, então vamos colocar alguns zeros aqui. Bom, a vírgula está aqui, né? 3,6. Vai ter que andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Vem para cá, então 0,0036. Maravilha, então o comprimento final é de 10,0036 metros. Uma placa de vidro tem uma área de 2 metros quadrados a 20 graus Celsius. Bom, então a área inicial dela é de 2 metros quadrados. Beleza. Se aumentarmos a temperatura para 80 graus Celsius, estava em 20 e foi para 80. Então, o Δθ foi de 60 graus Celsius. Qual será a variação na área da placa? Então, ΔA é o que ele quer saber. Dado alfa é 9 vezes 10 a menos 6. Beleza. Só que aqui a gente está falando de superfície. O alfa é linear. Quando a gente passa de linear para superficial, tem que multiplicar por 2. Então, a variação na área vai ser área inicial vezes 2α vezes Δθ. Substituindo os valores, ΔA vai ser quem? A área inicial era 2 metros quadrados, vezes 2 vezes o alfa, que é 9 vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura, que é de 60 graus Celsius, de 20 para 80. Então aqui vai ser 60. ΔA é igual a 2.160 vezes 10 a menos 6. Aqui eu fiz 2 vezes 2 vezes 9 vezes 60, para chegar nesse resultado. Mas vamos escrever isso aqui de uma forma melhor. ΔA vai ser 1, 2, 3 casas para cá. Nós temos que andar 6, né? 1, 2, 3, 4. Então, 0,00216. Tinha mais um zero aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então vai ser de 0,00216 metros quadrados. Um bloco de vidro possui 200 centímetros cúbicos. Vamos já marcar aqui. Volume inicial, 200 centímetros cúbicos, a 30 graus Celsius. Se ele for aquecido para 90 graus Celsius, então ele vai sair de 30 e vai para 90. Δθ vai ser de 60 graus Celsius. Qual será seu novo volume? Aí ele deu o valor do gama. Então, primeiro nós precisamos calcular a variação de volume.
Aí nós vamos descobrir a variação, somar com o inicial e ter o volume final. Então vamos lá, ΔV é igual V0 vezes gama vezes Δθ. ΔV vai ser, o V0 está aqui, 200, vezes o gama, que é 3 vezes 10 a menos 5, vezes o Δθ, que está aqui, é 60. Então nós teremos um ΔV igual 200 vezes 3 vezes 60, vai dar 36.000 vezes 10 a menos 5. Então o ΔV vai ser, tem que dar 5 casas para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5. 0,36 centímetros cúbicos. Beleza, só que não foi isso que o exercício pediu. Ele pediu o volume final. Então, volume final é igual ao volume inicial mais a variação de volume. O volume final vai ser 200, né, que era o volume original, inicial, mais 0,36, que é a variação. Então, o volume final vai ser de 200,36 centímetros cúbicos. Viram que nós precisamos saber qual tipo de dilatação que nós estamos trabalhando para saber como calcular? Então, bora praticar para ficar craque? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.